Professor, tem um membro do nosso canal que faz a seguinte pergunta, Evandro Batista. Pessoal, aproveitem para se tornarem membros do canal. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no cardápio de opções. Ele pergunta, Evandro Batista, professor, pensar a elite em termos de avanço e atraso não minimizaria as contradições da luta de classes? Como é que é? Desculpa, você pode perguntar de novo? O Evandro Batista pergunta, professor, pensar a elite em termos de avanço e atraso não minimizaria as contradições da luta de classes? Não, eu não acho isso. Eu não acho isso. Eu acho que, quer dizer, se a gente chegar no instante, Breno, de ter, e você tem algumas coisas nesse sentido, né, de montar formas mais horizontais de controle do poder, etc. Quanto mais controle, né, da atividade política, etc. Porque eu percebo o capitalismo, o capitalismo não é um sistema econômico, né? Ele é um sistema político. Ele é um sistema baseado no monopólio. E se criou toda uma ciência e uma filosofia para legitimar isso, né? Como se fosse técnica, como se fosse produtividade, etc, etc. Então, você tem aí esse controle político, ele só pode se dar enfim, por processos de aprendizado. Então, eu acho que obviamente você tem formas como, entende? Eu prefiro a Suécia e a Alemanha. Teve uma outra questão aqui dizendo, mas esses caras não é em cima não são ricos apenas porque exploram a periferia. Isso é muito simples, né? Obviamente tem um elemento disso, etc. Né? Mas não é só isso, né? Tem um elemento de aprendizados sociais internos a cada sociedade que são também decisivos. Então, você tem que levar esses dois. O mundo é complexo, não adianta tentar reduzi-lo a formas simplistas. A gente não vai conseguir, né? Tem um desafio para compreender o mundo. Né? Não é fácil. Né? Entende? Quer dizer, então, eu acho que, obviamente, você tem formas, né? Quer dizer, num contexto onde a propriedade fica na mão de alguns, você vai ter elite. Não estou querendo dizer elite como uma coisa boa, né? Um negócio absurdo. Eu falo em elite porque ela é um contexto tanto material quanto simbólico. Por que o Se a senhor elite não prefere o montar o contexto conceito? simbólico, eu não vou. Por que o senhor prefere o conceito elite e não a palavra burguesia, no caso da elite capitalista? Não, eu até uso burguesia também. Eu uso burguesia pela associação entre a elite de proprietários e a elite funcional. A elite de proprietários é muito pequena. Ela tem que ter um CEO no banco que está lá, não porque ele herdou o banco, mas porque ele foi para Chicago aprender as mentiras e as negociatas para você roubar o povo. Percebe? Então você precisa ter um CEO no banco. Esse CEO é classe média alta. Ou seja, então ele parte aí, né? O que me interessa, Breno, é desvelar essas estruturas que vão, né, possibilitar a dominação. Então, quer dizer, como eu chamo burguesia, é essa associação entre conhecimento e dinheiro para manter privilégios. Entre aquilo que o senhor chama de capital econômico e capital cultural, entre os proprietários e a alta classe média. Exatamente. Muito bem. Professor, na América Hispânica, a ruptura com o colonialismo espanhol teria gerado, segundo muitos estudiosos, uma reconfiguração das elites locais. A emancipação na América Hispânica exigiu a formação de exércitos populares, de burocracia autônoma, a disseminação da educação, a criação de universidades, o fortalecimento da sua própria identidade cultural, além de ter apressado o final das relações escravagistas. Era fundamental para que a ruptura pudesse ser executada. O processo da independência brasileira não trouxe os mesmos frutos. Por quê? Foi um acordo, né? Quer dizer, não teve embate. Quando você não tem embate, enfim, você não tem um ponto de inflexão que diga a partir daqui as coisas têm que acontecer de um outro modo. Né? Foi sempre o que aconteceu entre nós, né? Um acordo intra-elites, etc., né?
você manter 80% da população fora das oportunidades do mundo moderno, que são muitas, né? E fora da própria política, etc. Né? Então, esse é o grande ponto. Né? Como é que você mantém, né, o povo atrasado num país rico? Percebe, Breno? Isso está na cabeça de todo mundo, Breno. Essas são as questões que me interessam. Né? Como é que você vai explicar ao povo que ele é pobre, miserável, né? Entende? E ele mora num país que todo mundo sabe que é rico, com terras férteis, com petróleo, com não sei o quê. Se você ajudar o povo um pouquinho, ele já passa de 12º para sexto, para a sexta maior economia do mundo, etc, etc. Entende? As pessoas intuitivamente, Breno, se não reflexivamente, porque não tiveram acesso a isso, né, percebem isso. Alguém tem que explicar isso. Né? A explicação que a elite dá é porque a política é feita por corruptos e tal. E aí a corrupção é a causa, entende isso? Você precisa entender, as pessoas precisam entender. A corrupção entre nós não é um tema particular entre outros. Ele é o único dispositivo de poder que essa elite usa há 100 anos para manter essa mentira.